Capítulo 145. As Três Lornas. 4. Você escolheu o caminho do templo do passado, Urd. Yon-Vou seguiu Epburn, passando pelo caminho certo. Ao contrário do templo de Skuld, o caminho para o templo de Urd era inclinado no alto de uma colina. Ele não viu nenhum crente indo para o templo, pois ao contrário dos outros dois templos onde os jogadores confessavam suas preocupações sobre o presente e o futuro, o templo de Urd controlava o passado, então era o menos popular. Além disso, devido ao incidente com o templo de Skuld, o número de jogadores que visitavam o 16º andar diminuiu repentinamente. Graças a isso, Yon-Vou foi capaz de chegar confortavelmente ao templo. O templo de Skuld tinha um teto de mármore alto, enquanto o templo de Urd tinha um teto em formato de arco redondo. Considerando que ela era a mais velha das três deusas, era um templo humilde e simples. Ele é um convidado da deusa. Abram as portas. Os discípulos na frente ao templo viram Epburn e freneticamente abriram as portas. Eles viram a foice da sombra sob o queixo dela, mas não comentaram sobre. Nem mesmo ousaram olhá-la nos olhos, como se fosse um ato desrespeitoso. Um apóstolo era o avatar de um deus. Era claro que isso era considerado verdade, vendo como eles a tratavam. Então Yon-Vou seguiu Epburn por um corredor e ficou em frente a uma grande porta. Como se a porta de 4 metros de altura mostrasse a personalidade de Urd, era simples, além da decoração de roda de ouro sobre ele. Mas Yon-Vou soube no momento em que viu que era pesada. Talvez seja apenas profunda, mas, por outro lado, parecia larga, alta e emanava um sentimento aconchegante. Algo desconhecido estava escondido atrás da porta. E como se concordasse com Yon-Vou, a pulseira preta e Vigrit ativaram-se e ele podia sentir a Ege se agitando no subespaço em que estava. Uma força imensa estava atrás da porta. Era uma sensação diferente do que ele sentia com o Rei Marcial ou a Rainha do Verão. Você consegue sentir? Com certeza consegue. Epburn olhou para Yon-Vou com olhos misteriosos. Yon-Vou estreitou os olhos. O que você está dizendo? Ocasionalmente, temos pessoas assim. Pessoas que sentem o que está atrás da porta. Estas pessoas são muito sensíveis, têm um sentido sagrado ou os olhos dourados de Epburn brilharam calmamente. Eles presenciaram o poder de um deus. Yon-Vou não conseguia entender o que Epburn estava dizendo. O que está por trás disso? Um deus. O quê? Há um deus aqui. Atrás da porta. Os deuses não conseguiram escapar do 98º andar e as Três Lornas sempre deixavam sua consciência no 16º, pois não queriam ficar trancadas no 98º andar, mas seus corpos não poderiam estar ali. E Epburn está dizendo que há um deus atrás dessa porta? Yon-Vou tinha olhos questionadores, mas Epburn educadamente se curvou como se ele fosse descobrir se era verdade caso entrasse e deu um passo para trás. A partir daqui, este é o território sagrado em que o Deus está localizado. Não recebi permissão para entrar, então eu não posso ir com você. O território sagrado era o território do Deus. Como Yon-Vou tinha poder absoluto usando o território dracônico, o poder do território sagrado de um Deus seria limitado. TL/N, mudando todas as habilidades que tem do dragão para dracônico. Yon-Vou hesitou, não gostando da situação, mas ele entrou. Mesmo se ele entrasse, sua comunicação com o monstro espiritual na sombra de Epburn não seria cortada, então ele pensou que isso poderia dar certo. Ele estava curioso sobre a existência de um deus ali e pensou que seria capaz de saber se esse deus seria Urd ou não, então ele abriu a porta. Criac! A escuridão o cercou, o suficiente para que ele não pudesse sentir nenhuma direção, mas ainda assim não houve hesitação de sua parte. Bam! A porta se fechou e o isolou. Indo mais fundo na escuridão, ele podia sentir o território ligeiramente se dissipando. E em seu lugar, outra coisa tomou conta. Naquele breu sem fim, o que Yon-Vou viu era tão grande que parecia que não havia fim. Uma força semelhante ao que ele sentira do lado de fora da porta. Parecia largo, alto e profundo. Não sendo capaz de dizer se haviam limites para tal ser, Yon-Vou sentiu-se pequeno e indefeso como um vagalume na noite profunda.
Quando ele sentiu isso do lado de fora, ele pensou que seria uma força que não poderia ser entendida, mas diante disso agora, ele nem conseguia reconhecê-lo. Isto é um Deus. Yonvou inconscientemente meditou com si mesmo. O Deus na frente dele estava realmente distante. Ele pensou em Hermes, que conhecera no tesouro do Olimpo, no qual não foi capaz de sentir sua presença em tudo. A sensação de agora era totalmente oposta. Na verdade, isso não estava correto. Hermes tinha sido atencioso com Yonvou, que na época era fraco, já Urd não sentia essa necessidade. Para um deus, um humano era apenas um simples micróbio. Como um grão de areia em um castelo de areia destruído pelas ondas não poderia ser encontrado, ou como a luz de um vagalume não poderia ser vista na frente do sol, sua existência era muito pobre. Ele sentiu que estaria em grande perigo se seu oponente soprasse suavemente com a boca, mas talvez antes disso, a existência dele não seria destruída. Como se fosse desaparecer como uma chama em uma vela, sem nem perceber o que estava acontecendo. Yonvou imediatamente forçou seu circuito mágico ao máximo. Ele ativou seus 360 núcleos, enviou o poder mágico para cada um deles e abriu suas asas de fogo para envolver seu corpo como proteção para que ele não simplesmente desaparecesse. Para que pudesse sentir algo, ele se forçou a prestar atenção. E bloqueando as influências externas com seu poder mágico, ele levantou a cabeça. Vontade de combate em Yonvou forçou sua consciência ao máximo que pôde e se concentrou em uma coisa. Ele não sabia exatamente onde o Deus estava. No entanto, pensou que nada disso importava. Este era um território sagrado. Era onde a consciência do Deus estava e onde o próprio Deus estava. Então estava claro que não importava para onde olhasse, ele estava sendo observado de todas as direções. E como se estivesse certo, uma voz firme perfurou a cabeça de Yonvou. Você é uma criança muito tenaz. Bem, eu acho que você tem que ser para ter feito tal bagunça no templo da mais jovem. Uma voz que parecia estar rindo dele com um tom frio. Yonvou ficou mais nervoso. Ele adicionou fogo sagrado à sua defesa e levou a mão esquerda à pulseira preta a fim de se comunicar com a sombra em Yetburn, caso algo desse errado. A intenção de Yonvou era visível para Urd. Eu não sei por que está sendo tão cauteloso comigo. Prometi que não te machucaria e de fato não irei, mas você nem esconde sua espada. Porque eu não sei o que você está pensando. Considerando que você é um sucessor do poder do dragão ancião, você é bastante cuidadoso. Lagartos geralmente não são nada sem o seu orgulho. Eu não sei como você conseguiu tanto poder. O sucessor do dragão ancião. Ela estava falando sobre o poder de Kalatos que ele recebeu de seu irmão. Como um deus que observava o passado, Urd foi capaz de ver todos os caminhos que havia tomado até agora. Então ele ignorou o olhar dela e perguntou diretamente. Por que me chamou? O desafio do 16º andar era muito simples. Fazendo uma pergunta a um padre, eles entregariam as palavras de uma das deusas. Apenas isso. A dificuldade parecia ser fácil, mas a resposta das deusas podem ser importantes para o futuro do jogador. Então, todos progrediam cuidadosamente com o desafio. No entanto, ninguém jamais se encontrou como uma deusa. Seu irmão havia escolhido Verdandino 16º andar e ele imediatamente passou após ouvir algumas palavras. Então Yonvou só podia suspeitar dos motivos de Urd ter o chamado. Acho que você quer sair o mais rápido possível. Yonvou não respondeu. Urd continuou como uma voz cínica, como se não importasse. Por que quis? Por que quis? Foi uma resposta completamente inesperada. Yonvou franziu a testa sob a máscara e as risadas de Urd ficaram mais altas. Sim. Por que quis? Como pode ver, quase não há visitantes aqui e as pessoas me consideram inútil. Eu ouvi dizer que alguém destruiu o templo da mais nova e eu estava entediada, então me interessei por você e te chamei. Mesmo que não possamos nos mover, um deus é um deus. Não é comum ver um jogador se atrever a destruir um templo. Assim como os deuses que nos odeiam, não tentam nos ter como inimigas. Mas, você não se importou com isso. Yonvou calou a boca.
Eu queria te ver uma vez e ouvi que você não terminou o desafio do 16º andar, então fiquei esperando aqui pensando, caso voltasse. Agora que te vi. Acabou. O desafio foi concluído. Você conseguiu encontrar a deusa Urd. Você conseguiu uma conquista que não é facilmente alcançada. Karma adicional será recompensado. Você ganhou 5.000 karma. Você ganhou um adicional de 3.000 karma. O karma ganho está sendo adicionado ao seu karma total. Você deseja colocar seu nome no hall da fama. Os olhos de Yonvou se arregalaram com as mensagens inesperadas. Ele ainda não sabia o que Urd estava pensando. Eu vi muitos humanos daqui. Todos se arrependiam de algo sobre seu passado. Todos frutos da mesma árvore. Pessoas que não podiam escapar do passado e pessoas que não puderam viver seu presente e futuro porque eles não podiam deixar seu passado de lado. Havia uma coisa que eles queriam, ser incapazes de escapar do passado e me perguntavam como ganhar o futuro. Eles queriam de alguma forma encontrar suas vidas. A vida foi um presente que é criado por camadas do passado e estes presentes combinados para fazer o futuro. O presente e o futuro justificam a vida. Em outras palavras, a vida era a esperança. Mas você é diferente. Muito diferente. Yonvou pensou que Urd estava sorrindo e pensou saber o porquê de Urd tê-lo chamado. Não ter arrependimentos e, ao mesmo tempo, estar nadando em direção a um passado mais profundo. Nisso, você repetidamente se culpa. No final, não há você. Apenas seu irmão morto. Então eu pergunto. Se você consegue. Seu irmão fechou os olhos em tristeza, mas você não pode viver uma vida feliz devido à sua culpa, então você continua a cair em desespero e você se faz sofrer. Veias saltaram em seu punho cerrado. E você suspeita que seu irmão foi traído por seus amigos de confiança. Então posso fazer o mesmo. Posso confiar nas pessoas ao meu redor. Essas pessoas parecem diferentes delas, mas seu irmão também pensou que viveria para sempre com eles. A traição pode vir a qualquer momento. Então, você continua a ser cauteloso com eles. Não é? Yonvou rangeu os dentes. Suspeitas e suspeitas. A voz de Urd ficou mais alta. Continuou fazendo a cabeça dele tocar. Não confie. Não confie em ninguém. A escuridão ao redor de Yonvou marejou. Tudo mudou e suas emoções o inundaram como se fossem ondas. Era a loucura de alguém que sofria pelo seu passado. Aqueles ao seu lado podem virar as costas a qualquer momento, se eles quiserem. Se você não se encaixar nos objetivos deles, eles podem cortar seu pescoço a qualquer hora. Então, machuque-os antes deles te machucarem, mexa-se antes que eles se movam, mastigue-os e rasgue-os. Só assim você não vai se machucar ou sentir dor. Yonvou tentou usar o máximo de fogo sagrado que pôde para que ele não fosse varrido pelas ondas. Estar ali à deriva não era uma opção, ele iria desaparecer se ficasse ali. Você deve estar se perguntando se você realmente tem que fazer isso, mas não é óbvio. Mas de algum modo a loucura de que Urd estava falando era de alguma forma familiar. Não diga que não sabe. Não tente evitar. Urd conhecia a mente de Yonvou por dentro e por fora e escolheu um lugar da memória dele. África. Não foi assim que você viveu até agora? A vida que você viveu, sempre foi assim. Mesmo que o cheiro de sangue e fogo se espalhassem, mesmo naquele campo de batalha infernal. Este palácio não é muito diferente, porém, você está apenas afundando a si mesmo. Um evento do passado passou por seus olhos. Urd tocando uma memória que ele havia escondido. Ele queria afastá-la, mas a visão na frente de seus olhos não parou. Naquele lugar, Yonvou estava se movendo através de uma montanha. Fome, sede e cansaço acumulados ao longo da batalha. Balas que o atingiam de raspão. E seus camaradas, que desapareceram enquanto ele desmaiava. Ele precisava sobreviver, então caminhou lentamente. Com raiva dos camaradas que o deixaram para trás. Ele confiou neles até o fim, mas seu ódio por aqueles que traíram sua confiança movia seu corpo. Um passo após o outro. Então, ele os encontrou no processo e os matou, e matou de novo.
Provavelmente foi quando ele percebeu sempre se movendo dentro da mente de Yonvou, o monstro que sussurrava para ele como um demônio. Revele-o. Yonvou acordou de seu devaneio. Ele sentiu como se tivesse acordado de um pesadelo. Urd estava tentando ligá-lo ao seu passado. Porém ele sentiu como se pudesse ver Urd passar pela escuridão. Ela estava definitivamente sorrindo, revelando os dentes. O monstro, que ainda está aí dentro. Com a mesma aparência do maldito bastardo que estava dentro de seu coração. Capítulo 146. As Três Lornas. 5. Ver a grande Urd assim. É algo tão difícil de se ver. De um canto do território sagrado escuro de Urd, uma cobra apareceu e se transformou em um humano. Se você veio dizer besteiras, vá embora, Hermes. Urd bufou para Hermes com uma voz irritada. Hermes bateu levemente seu cajado, Herald, no chão e riu. Você é perverso. Enquanto ele continuava a rir, Urd ficou ainda mais irritada. Ela planejava confundir Yonvou. Porque, do ponto de vista dela, não havia muitas pessoas com esse tipo de passado confuso. Muitos jogadores entravam na torre com todos os tipos de arrependimentos em seu passado. Deles Yonvou tinha um melhor. A maioria dos jogadores vivia com esperança. Pessoas que não tinham outras coisas para conquistar vieram à torre para fazer o que não podiam aqui, e outros apenas procuravam por uma nova vida ou uma cura para seus entes queridos. Seja qual fosse o motivo, eles subiam à torre com esperança. Essa era a vida que eles viviam. Era seu presente e futuro. Mas Yonvou era diferente. Ele não tinha uma esperança em particular, e apenas subia à torre. Ele não queria escapar das algemas do passado. Na verdade, ele as abraçava com força. Ela apenas estimulou esse ponto. Urd, a deusa que via o passado. Era fácil escolher um passado para testá-lo. Como ela tinha feito no passado, ela pensou que Yonvou não seria capaz de escapar. Porém, você não acha que é hora de parar de enganar as pessoas? Pessoas como aquela pobre alma ali não são seus brinquedos. Hermes virou a cabeça para a porta. A pobre criança que ele estava falando estava parada lá. Hepburn, ela estava destinada a ser a rainha dos elfos superiores, mas não conseguia superar o desprezo por sua espécie e caiu em um abismo profundo. Então, uma mulher saiu da escuridão. Toda vez que ela se movia, sua perna magra se mostrava e desaparecia novamente. Cabelo que descia até o chão e olhos brancos sem pupilas. Ela se escondia pela escuridão, mas era uma linda mulher. Urd ficou cara a cara com Hermes com um rosto frustrado. Seu rosto sorridente foi sobreposto com o rosto de Yonvou rindo dela enquanto ele deixava seu território. Ele bufava. Yonvou ousou bufar na frente de um deus. Como se dissesse a ela para parar com essa besteira. Como se fosse hilário. Ele bufou como se perguntasse se isso era tudo o que ela tinha e deixou seu território. Ela o forçou a reviver um passado que ele queria evitar de qualquer maneira, porém Yonvou experienciou algo semelhante ao que seu irmão havia experimentado. Ele havia sido abandonado por seus companheiros de confiança no meio do território inimigo e forçou seu corpo ferido a percorrer 150 quilômetros. No processo, Yonvou perdeu todas as suas emoções. Ele deixou de lado sua raiva, ódio, vingança, se tornando vazio e sem nenhuma emoção. Foi quando o monstro chamado Caim nasceu. Mais tarde, ele soube que houve um pequeno mal-entendido, mas era tarde demais. Yonvou nunca mais olhou para eles. Em vez disso, ele olhava para eles como se fosse matá-los se os visse novamente. Afastando todas essas memórias para algum canto oculto em sua mente. Ela o fez reviver essa memória. Que seria o mesmo desta vez. Que não era diferente, então ele deveria trair antes de ser traído. Ela sussurrou em seu ouvido para não confiar em ninguém e viver com suspeita e preocupações. Dizendo-lhe para não viver a mesma vida que seu irmão. Urd pensou que Yonvou não seria capaz de escapar de sua armadilha. Todos que ela encontrava eram assim. Foi assim que ela conheceu Hepburn, e como ela coletou suas outras marionetes. Mas Yonvou simplesmente a ignorou como se isso fosse óbvio. E ele foi direto para o 17º andar como se nunca mais fosse a ver.
Urd não conseguia ler sua mente. Viver no passado significava não ser capaz de acordar uma besta mística porque ele não tinha sonhos ou esperanças. Como um cara assim conseguiu escapar dela? Já que você faz a corda do destino, pode ser que não saiba ou até mesmo não queira ver, já que tudo lhe parece um show de marionetes. Talvez as pessoas que estão conectadas a essa corda podem estar se movendo por si mesmas. Não me faça rir, Hermes. A corda é onipotente. É o início e o fim. O destino não pode ser evitado. Tudo que vimos estava certo. Hermes encolheu os ombros. Bem, como o caminho que vemos é diferente, acho que o que vemos nele também é diferente. Urd rangeu os dentes. Vocês, tolos do Olimpo, são sempre assim. Meros usurpadores. Porque nós superamos isso. Mas todos vocês não. Essa é a diferença. O quê? Superaram uma ova. Vocês são todos covardes que enfiaram uma espada nas costas do seu pai e o aprisionaram. Mas está me dizendo que o quê? Superaram. Eu sempre digo isso, mas essa conversa só corre em círculos. Urd mordeu os lábios. Hermes estava certo. Como seu domínio era diferente, o que eles viam era diferente. Mesmo que fossem os mesmos deuses, eles diferiam em sua criação. Parece que você está observando aquela criança. Aquela criança. Ela se referia a Yonvou. Não só eu. Atena também está interessada. Ares e Dionísio também. Não, na verdade, não somos só nós, mas o seria mais correto dizer que todos nós estamos interessados. Desde quando Yonvou começou a ajustar sua herança da espécie dracônica a seu próprio gosto. Ou quando ele teve a ideia de criar um Mugong que ajudaria seu circuito mágico a fluir. A maioria dos seres no 98º andar se interessaram em Yonvou. Alguns deles pensaram seriamente em fazer dele seu apóstolo. Se ele chegasse ao 50º andar, que era a qualificação para se tornar um apóstolo, ele receberia tantas ofertas que ele se cansaria delas. E o mesmo vale para os demônios. O quê? Urd arregalou os olhos com as palavras inesperadas. Ao contrário dos deuses, que mostravam interesse nos andares inferiores, era difícil adivinhar o que os demônios estavam pensando. Mas eles também estavam alvejando Yonvou. Há rumores de que Agares do Leste está babando. Agares era o segundo mais forte dos 72 reis demoníacos. Ele simbolizava destruição e loucura e tinha uma ganância interminável até mesmo para demônios. Mas saber que tal cara havia se aproximado daquela criança, naquele momento algo veio à mente de Urd. Um pequeno pedaço de uma memória que ela viu na mente em Yonvou. Uma mensagem de um demônio que Laplace entregou. Aquele demônio sem nome era Agares. Urd cerrou o punho. Havia tantos seres tentando roubar sua comida. Ela odiava que suas coisas fossem tiradas dela. Então, e, acima de tudo, Hermes sorriu e bateu Iralde no chão novamente. Então, uma rachadura profunda foi feita onde Iralde estava, e começou a se espalhar por todo o chão. O território sagrado cheio de Urd começou a entrar em colapso. Em seu lugar, havia um novo mundo cinzento com dezenas de serpentes colossais que levantaram a cabeça e olharam para baixo. PSSSSPSSSS suas línguas afiadas brilhavam. Na frente das dezenas de cobras, Urd endureceu. As jiboias constritoras eram criaturas mágicas que engoliam dragões e deuses em uma mordida. Eles também eram símbolo de Hermes e significava sua grande força. Espero que não se esqueça de mim. Eu escolhi primeiro. Eu estava me sentindo um pouco irritado porque os outros estavam tentando pegá-lo, mas cortar a fila assim não é legal, não acha? Urd cerrou o punho. Hermes era um dos únicos deuses que podia se mover como desejava ao longo da terra dos vivos e da terra dos mortos. Ele podia aparecer nos andares inferiores. Embora precisasse de muita energia. Se ela o irritasse, estaria tudo acabado. Ele poderia fazer as jiboias se alimentarem dela e ela não seria capaz de dizer nada. Eventualmente Urd teve que recuar. Mesmo que fosse humilhada, Hermes tinha esse poder. Fico aliviado que você entenda o que estou dizendo. Hermes sorriu e as serpentes desapareceram.
As jiboias constritoras a olhavam e desapareceram também. Seu território sagrado voltou ao normal, mas o orgulho dela não. Hepburn. Sim, mestra. Sob o comando de Urd, Hepburn apareceu do escuro com a cabeça baixa. Como Yon-Vo se foi, a sombra sob seu queixo se foi. Engolar aquela criança. Usando qualquer meio. Se ela não pudesse tê-lo, ela o quebraria. Essa era a teimosia de Urd. E Urd não gostava do fato que Hermes tenha se apossado dele. Isso não era nada como ele. O Hermes que ela conhecia era como o vento. Ele estava livre e odiava ser amarrado. Então, mesmo que ele se tornasse mais forte, ele não tinha ganância por posse. As ameaças de Hermes a preocuparam. O olhar que ela viu em seus olhos não era ganância material. Os olhos de quando se quer proteger alguém eram um olhar ao tentar esconder algo do público. Escondendo algo bem embaixo dos panos. Algo importante que não pode ser roubado. Segredos. Urd pensou haver uma razão pela qual Hermes estava sendo tão protetor com Yon-Vo. E ela não gostava disso. Atena e Dionísio também estavam interessados em Yon-Vo. Eles eram a segunda geração que não tinha cometido nenhum crime no Olimpo, que era cheio de usurpadores. Como Urd também era capaz de ver o passado de um deus, ela sentiu que algo estava errado. Hermes não deveria ter falado por tanto tempo. Hepburn curvou-se ao seu comando. E com Urd perdida em pensamentos, ela fechou a porta e saiu calmamente. Naquele momento, Urd percebeu algo afiada do lado da cabeça de Hepburn, mas não conseguiu alertá-la a tempo antes que ela pudesse falar. A cabeça de Hepburn estava separada de seu corpo caído no chão. Uma longa sombra carregou a alma de Hepburn e desapareceu no nada. O monstro espiritual que ela pensou ter ido embora com Yon-Vo estava escondido na sombra de Hepburn todo esse tempo. Caso Urd tivesse ordenado que Hepburn não machucasse, o monstro espiritual agiria imediatamente. Estava tão bem escondido que nem mesmo Urd percebeu. Isso foi devido ao ataque de Hermes que a deixou desnorteada. Ela tinha sido muito descuidada e o resultado disso lhe traria consequências horríveis. Urd não podia perseguir o monstro espiritual. Uma dor terrível abalou seu poder sagrado. Os apóstolos estavam conectados aos seus deuses e ao seu corpo espiritual. Agora que o dela tinha sido morto, ela sentia uma dor indescritível. Hepburn era uma alfa superior preciosa que Urd obteve após lutar por um longo tempo. Já que ela pertencia a uma espécie superior, ela era inestimável. As consequências por tê-la perdido eram imensas. Seu poder divino estava definhando. Urd tinha que se proteger no mundo sozinha. Um arrepio passou por seu corpo. E a escuridão tremeu. Naquele dia, o 16º andar se agitou com a queda de um oráculo. Este é o 17º andar, o portão de ar limpo e águas claras. Yon-Vo moveu-se para o próximo andar através de um portal azul. Ele havia oficialmente começado sua escalada, e sua cabeça estava cheia de aborrecimento devido a Urd, mas no momento em que ele viu o monstro espiritual através da pulseira preta com a alma de Hepburn, seu aborrecimento derreteu como a neve. A alma de uma espécie superior era tão difícil de obter quanto a de um alto ranker. Neste caso era muito mais difícil. Especialmente por essa alma ter o poder de um deus. Ele não tinha certeza, mas a alma de Hepburn estava provavelmente cheia do poder sagrado de Urd. Yon-Vo já havia começado a pensar em onde usar esse poder. Claro, agora eu sou completamente um inimigo das Três Lornas. Vai ser um incômodo por um tempo. Os Três Templos começariam a criar uma equipe de busca para procurar o poder sagrado de Urd. Eles podem usar mercenários ou assassinos. Iria ser irritante, mas, na verdade, poderia ser algo bom. Desde que ele usou todas as almas que ele conseguiu com o Dragão Vermelho e com o Xiongvado para fortalecer Shamon e os outros. Será uma oportunidade para reabastecer. Yon-Vo imaginava um motivo de Urd estar atrás dele. Talvez ela estava tentando se vingar pela sua irmã mais nova e brincar com ele como se ele fosse seu brinquedo. Ele havia se sentido ofendido com isso e decidiu deixar o monstro espiritual na sombra da alfa quando ele se foi. E também, o que Urd havia lhe mostrado em seu território sagrado eram coisas que ele estava ciente.
Sua experiência no passado e o que aconteceu com seu irmão. Eram todas coisas que faziam Yon-Woo suspeitar das pessoas. Mesmo quando ele estava na África, não era capaz de confiar facilmente nos outros. Quando ele entrou na torre, suspeitou de tudo e de todos. Mas agora era diferente. Ele havia conhecido muitas pessoas e sua mente mudou. Mas as duas últimas linhas no diário de seu irmão estavam gravadas em sua mente profundamente como um selo. Você era como o meu herói. Espero que não perca esse seu lado por minha causa. Com essas palavras, não havia como ele mudar. Ele não poderia decepcionar seu irmão novamente. Continua no próximo vídeo.